11 horas em ponto agora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Um bom dia para você que nos acompanha e decidiu ficar muito bem informado aqui na Hit TV. E os moradores de áreas atacadas pelos Estados Unidos na Venezuela estão assustados e traumatizados. As autoridades denunciaram ataques contra áreas civis, mas não apresentaram um balanço de vítimas. Pelo menos 2 projéteis atingiram armazéns e contêineres no cais a cerca de 100 metros de um bairro operário em La Guaira, na Venezuela. Ainda saía fumaça dos armazéns e os moradores ficaram traumatizados com os ataques dos Estados Unidos, que ainda prenderam o presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama Cília Flores. Era por volta das 2 da manhã quando ouvi o primeiro som muito alto. Saí para procurar minha filha porque ela mora aqui. Ela dorme aqui e eu aqui. Então, quando saí, vi o fogo, o bombardeio que veio de lá. Corri para fora e entrei para pegar minhas roupas e coisas para poder sair de casa. Mas foi tão forte que arrancou todo o telhado da minha casa. Bombeiros e operários foram mobilizados horas após os ataques. Policiais em motocicletas, armados com fuzis, patrulhavam para evitar saques e alguns curiosos filmavam as barreiras deformadas pela explosão. O chão estava coberto de fragmentos de vidro e metal que haviam sido espalhados por dezenas de metros. A onda de choque danificou prédios públicos ao longo da costa, estilhaçou janelas e destruiu vários telhados de zinco em casas antigas. Alguns sinalizadores estavam vindo, então veio a explosão. Então, todos nós nos mobilizamos, as pessoas do bairro tiveram que fugir para lá, para o morro, porque a situação aqui é catastrófica. Porque se um míssil atingir aqui, não sobrará nada. Aqui temos que salvar vidas, proteger as pessoas, que é a coisa mais importante. A vida humana é a coisa mais importante. Foi traumático. E você que pensa agora? Foi traumático. E o que você acha agora? Que foi feito errado, muito errado, porque se eles queriam fazer isso, deveriam ter feito de forma diferente, não nos assustar como fizeram agora ou como fizeram esta noite. O ministro da Defesa, general Vladimir Padrino Lopes, acusou o exército dos Estados Unidos de atacar áreas civis com mísseis e foguetes disparados de helicópteros. Mas as autoridades venezuelanas ainda não divulgaram o número de vítimas. Em declarações à Fox News, Donald Trump manifestou satisfação por nenhum soldado americano ter perdido a vida na operação. Em seguida, o republicano declarou ao New York Post que muitos cubanos que estavam protegendo Maduro morreram sem apresentar um balanço. E segundo o jornal The New York Times, a projeção é que o julgamento de Maduro e a esposa pode demorar mais de um ano. E ambos, ao se declararem inocentes, podem continuar presos durante esse período. Um procurador federal dos Estados Unidos acusou Maduro, Cília, filho dele com a ex-esposa e outras 3 pessoas pelos seguintes crimes: conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de navios e dispositivos explosivos e conspiração para posse de navios e dispositivos explosivos. Maduro enfrenta as mesmas acusações de uma denúncia anterior, apresentada em 2020 em um tribunal federal de Manhattan. A defesa de Maduro deve alegar que a prisão foi ilegal e que ele tem imunidade por ser chefe de Estado. Outra justificativa é que ele estava cometendo atos oficiais dentro do seu próprio território. Segundo o princípio da doutrina de ato de Estado, esses atos oficiais não poderiam ser julgados por um país estrangeiro. Para todas as possíveis alegações, o maior obstáculo é que os Estados Unidos não confirmem Maduro como líder de Estado. Isso porque desde 2019 ele não é reconhecido como presidente. Maduro e sua esposa foram detidos sem tempo de reagir. O venezuelano tentou chegar a um lugar seguro, mas não conseguiu. De acordo com o jornal The New York Times, o ataque deixou ao menos 80 mortos. A informação atualizada sobre o número de vítimas foi repassada ao jornal por um alto funcionário venezuelano que falou em condição de anonimato. Ele acrescentou que a quantidade de mortes ainda pode aumentar.
E essa edição chega ao fim, porém peço que não saia daí, porque em menos de 30 minutos, Tabata Porte traz a primeira edição do Redação Hit para você. Até logo!